Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar sobre potenciação. Potenciação, ele é representado por um número, ok, né? E ao lado dele, e um pouquinho do lado direito, vai aparecer outro. Então nesse caso vai ser chamado de expoente. Então o 2 seria minha base e o 3 seria meu expoente. Então resumindo, potenciação é uma repetição da base, a quantidade de vezes que tiver no expoente. Então vou repetir o número 2 3 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2. Porque tem 2 elevado a 3, vou pegar o número 2 e repetir 3 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Muito cuidado para não confundir o 2 elevado a 3 com 2 vezes 3, que daria 6. Nem se eu fizer o sentido contrário. Por exemplo, se eu pegar 3 elevado a 2. O que é o 3 elevado a 2? O famoso 3 ao quadrado. Aqui seria 2 elevado a 3, seria 2 ao cubo. Então aqui seria 3 vezes 3, que daria 9. Estou pegando o número 3 e repetindo ele 2 vezes. Observe, 2 elevado a 3 dá 8. E 3 elevado a 2 vai dar 9. São operações totalmente diferentes o seu resultado. E quando tem o expoente e a base tem valores negativos, mas muito cuidado quando tem parênteses e não tem parênteses. Quando tem o parênteses, eu estou repetindo todo esse valor, que é a minha base. Eu estou repetindo o menos 5. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Só que quando eu tenho multiplicação de sinais iguais, eles se tornam positivos. Quando no caso que eu tenho o valor sem o parênteses, nesse caso aqui eu já estou dizendo que a minha operação, o meu resultado é negativo. Então nesse caso, quando não tem parênteses, eu só vou repetir o número 5. 5 vezes 5. Continua a ser negativo, porque eu estou dizendo já como o valor representa ele negativo. 5 vezes 5 dá 25. E quando eu tenho o valor decimal, é a mesma ideia. Vou pegar esse 1,3 vezes 1,3. Você, nesse caso aqui, como é um valor positivo, você pode colocar o valor, ou os parênteses, ou não. Né? Você tem que colocar os parênteses, tipo assim, não obrigatoriamente quando você tem dois sinais juntos, no caso dos negativos. Vou fazer a minha operação, a minha continha aqui na parte de cima. Vou pegar esse 1,3 e vou multiplicar por 1,3. 3 vezes 3 vai dar 9. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 3 vai dar 3. E 1 vezes 1 vai dar 1. Adiciona aqui os seus resultados. 9, 6 e 1. Tem duas casas decimais. Coloca duas casas decimais ao resultado. Então vai dar 1,69. Tá aí a operação entre potências, né? Aí agora vamos para outros casos aqui. Quando tem fração, é a mesma ideia. Repete esse valor duas vezes. 6 sobre 5, 6/500, vezes 6/500. Pode colocar o parênteses ou não, porque aqui não vai interferir em nada. Então, bota aqui o parênteses, mas não vai interferir em nada. Isso é obrigatório quando ele tem valores negativos. Nesse caso aqui, vai ficar 6 vezes 6, propriedade da multiplicação das frações, que dá 36, e 5 vezes 5 dá 25. Muito cuidado, que esse valor aqui, ele está 6 sobre 5 nos parênteses ao quadrado. Se tivesse assim, eu estaria repetindo somente o 6 duas vezes. Então seria 6 vezes 6 dividido por 5. Porque aqui não está elevado ao quadrado. Né? Só estou repetindo o 6. Quando eu coloco parênteses, é porque eu estou repetindo o numerador e o denominador duas vezes. E aqui seria 36 sobre 5. Esse seria o resultado da minha operação. E quando eu tenho o expoente negativo, muito cuidado com o expoente negativo. O expoente negativo, ele não deixa o valor negativo, né? Ele inverte a fração. Então, ao invés de 4 sobre 7, vai ficar 7 sobre 4, coloco os parênteses, elevado ao quadrado. Aí eu vou lá e repito. 7 sobre 4 vezes, fechar aqui esse resultado para não misturar com a operação, 7 sobre 4. Se quiser botar os parênteses, fica à vontade. Não vai interferir em nada no resultado. Vai ficar 7 vezes 7. Vai dar 49. 4 vezes 4 vai dar 16. E no caso que tem um valor numérico, tipo um valor natural, no caso do 4. Só que aqui,
como o expoente ele é negativo, existe um aqui embaixo, ó. Esse 4 pode ser dividido por 4 sobre 1. 4 por 1 dá o próprio 4. Ah, então é o seguinte, vai ficar 1 sobre 4, porque eu vou inverter a minha fração, elevado a 3. E aí você pega 1 sobre 4, multiplica por 1 sobre 4, e multiplica por 1 sobre 4. Você pode colocar o parênteses ou não, vai interferir nada no seu resultado. É bom você colocar os parênteses quando se viesse o valor negativo na operação. Aí você tem que colocar os parênteses. Como nesse caso está positivo, eu posso fazer ele direto. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64, que é o meu resultado final. Beleza? Vamos lá para um caso mais interessante, né, que dá um bugzinho na mente da galera quando tem o expoente zero. 5 elevado a zero, pela propriedade e pela definição, vai ser igual a 1. Então, todo número, claro que não pode ser 0 elevado a zero. 5 elevado a zero vai dar igual a 1. Se você pegar 200 elevado a zero, resultado 1. 500 elevado a zero, resultado quem? 1. Você vai saber por que e o caso desse motivo em outro vídeo aula que vai estar aqui no canal, quando falar das propriedades das potências. Você tem potência de mesma base, divisão, subtração de expoentes, e acontece o caso que tem esse zero. Então depois você procura a videoaula que tem falando sobre esse caso, que são as propriedades das potências. E quando tem elevado a zero? Opa, no caso dos parênteses. No caso, é tudo aqui elevado a zero. Então o resultado vai ser 1. E quando tenho um valor negativo, só que está sem um parênteses, estou dizendo que a minha conta é uma conta negativa. Só que 7 elevado a zero é 1 e o resultado vai ficar menos 1. Muito cuidado com esse bugzinho que acontece e a galera fica meio perdida, né, em relação a essas propriedades. Então aprenda as propriedades, trabalhe elas, resolva elas, que você acaba fixando as potenciações. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.